Bom, passando essa parte de técnicas avançadas, a gente vai começar agora a falar de 3 capítulos do White que são bastante interessantes e que eu acho que tem bastante probabilidade de cair na prova da Marinha. O White é um livro bastante utilizado na Marinha. Então, vamos começar pela parte de doenças do seio paranasal. Primeiro, a gente tem que lembrar quem são os seios paranasais, né? Então, a gente tem 4 conjuntos paralelos de cavidades preenchidos por ar no complexo craniofacial. A gente tem nossas células aéreas do etimoide, que também podem ser chamadas de seios etimoidais, localizados aqui nessa figura em verde. A gente tem nosso seio esfenoidal, aqui localizado em amarelo. A gente tem nosso seio frontal e azul, e os nossos seios maxilares em rosa. Então, são 4 conjuntos paralelos de cavidades, todos preenchidos por ar. Em relação aos seios, as patologias podem ser do tipo intrínsecas, ou seja, podem surgir dentro do seio maxilar, ou podem ser extrínsecas também, podem surgir fora, mas por conta de crescimento, podem invadir a área do seio maxilar ou de outro seio e diminuir a área desse seio propriamente dita. Geralmente tem origem odontogênica, do tipo mais comum, quando são do tipo extrínsecas. E aí, como exemplo, a gente tem doenças odontogênicas inflamatórias, cistos odontogênicos, enfim, à medida que essas patologias crescem em tamanho, elas podem invadir a área dos seios. Então, sinais e sintomas clínicos de doenças dos seios maxilares incluem sensação de pressão, alteração das características vocais, dor de movimentar a cabeça, sensibilidade de dente, a percussão, tumefação das estruturas faciais. E em diagnóstico por imagem aplicado às alterações dos seios paranasais, a gente tem a panorâmica, que é o método mais simples, a gente consegue avaliar com relativa tranquilidade os seios maxilares, a técnica de Waters, que é aquela indicada para avaliação de seios maxilares, seios frontais também, e células etimoidais, tomografia com Anibin, a gente consegue avaliar de maneira tridimensional esses seios paranasais, então é bastante interessante também. E também é indicado ressonância quando a gente tem alguma patologia envolvendo tecido mole. A gente já viu agora aqui na parte de ressonância, que é o método mais indicado quando a gente tem algum questionamento em relação a tecido mole. Então, vamos começar pelas doenças intrínsecas dos seios, aquelas que surgem dentro dos seios propriamente ditos. Começando com a mucosite, que é a mais simples de todas. Então, a gente tem um espessamento localizado na mucosa sinusal, que pode aumentar de 10 a 15 vezes de espessura. Geralmente, essa mucosa varia em torno de 1 milímetro e ela pode aumentar de 10 a 15 vezes quando a gente está num quadro de mucosite. Então, ela aparece radiograficamente como uma banda radiopaca, não corticalizada, bem definida, com aumento de radiopacidade. Então, é isso aqui que a gente tem, espessamento mucoso no interior aqui do nosso seio maxilar, como exemplo. Já nos casos de sinusite, a gente tem um espessamento generalizado dessa mucosa, e geralmente está causado por alérgeno, por bactérias ou por vírus. Então, a gente tem do tipo agudo ou crônico, e radiograficamente a gente tem uma redução desse espaço aéreo. Então, a gente tem uma imagem bastante radiopaga gradativa no seu interior. Então, aqui a gente consegue ver um quadro de sinusite nesse seio maxilar direito, onde a gente tem um completo velamento desse seio. Então, ele aparece completamente radiopaco. A gente tem como possibilidade também de doença intrínseca o pseudocisto de retenção, que também pode ser chamado de pseudocisto antral, cisto de retenção mucoso, pseudocisto, enfim, tem diversos sinônimos, mas todos querem dizer a mesma coisa. E por que pseudocisto? Porque a gente sabe que os cistos, para eles serem um cisto verdadeiro, tem que ser envoltos por epitélio. E esse pseudocisto de retenção não tem epitélio em seu revestimento, então por isso é um pseudocisto. Eles podem estar relacionados com alergias sazonais, resfriado, umidade e variação de temperatura. Então, a gente tem raramente sinais e sintomas, a grande maioria das vezes são achados radiográficos, a gente acha bastante radiografia panorâmica, esses cistos de retenção, e eles podem variar amplamente de tamanho, sendo do seio maxilar a localização mais comum. Então, radiograficamente, como esses cistos aparecem? Como massas bem definidas, não corticalizadas, em forma de cúpula ou circulares e radiopacas.
Então aqui a gente tem uma panorâmica na imagem superior de um pseudocisto de retenção, bem ovalado, né, uma estrutura radiopaca aqui bem arredondada, e aqui a gente tem um corte coronal de uma tomografia com um pseudocisto de retenção aqui no seio maxilar direito. Pólipos são pregas irregulares geradas a partir da membrana mucosa espessada de uma inflamação crônica sinusal. É diferenciado de um pseudocisto de retenção por possuir revestimento de membrana mucosa bastante espesso. Então, a gente não consegue diferenciar radiograficamente um pseudocisto de retenção de um pólipo, mas a diferença basicamente entre um e o outro é esse revestimento da membrana bastante espesso. Ainda em doenças intrínsecas, a gente tem os antrólitos, que são resultado da deposição de sais minerais, que pode ser fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, magnésio, ao redor de um nicho. Esse nicho pode ser um resto radicular, pode ser uma massa de muco estagnada dentro do seio. Elas ocorrem principalmente no interior dos seios maxilares, mas podem ocorrer em outros seios também, e normalmente são assintomáticos e são achados radiográficos. Elas aparecem sobre o assoalho do seio maxilar, variando de radiopacidade, e antrólitos sintomáticos, alguns são, devem ser removidos por otorrino. Então aqui a gente tem uma panorâmica com um antrólito aqui dentro desse seio maxilar esquerdo, e aqui também imagens de tomografia com um antrólito dentro do seio maxilar direito. Mucocele é uma lesão expansiva e destrutiva que se desenvolve a partir de um ósteo sinusal obstruído. Então a gente tem aumento de pressão dentro da cavidade, gerando diminuição da espessura, deslocamento e, em alguns casos, destruição da parede do seio. E quando esse quadro está associado a pus, a gente pode chamar ele de epiema ou de piocele também. 90% dos casos de mucocele envolvem seio etimoidal e frontal, e eles são raros nos seios maxilares e esfenoidais. O seio afetado vai se apresentar uniformemente radiopaco e o tratamento para mucocele é cirúrgico. Então aqui a gente tem uma imagem de uma mucocele envolvendo aqui seio etimoidal. A gente consegue ver aqui nesse corte axial e coronal deslocamento até do globo ocular, né, e proptose desse globo esquerdo. E aqui a lesão de caráter bem infiltrativo, já envolvendo aqui células, as células etimoidais. Fossa nasal, né, também. Papiloma, que é um neoplasma benigno. É um neoplasma raro de epitélio respiratório que ocorre na cavidade nasal e seio paranasal, onde a gente tem obstrução nasal unilateral, secreção, dor também pode ocorrer. E, embora benigno, tem uma incidência de 10% com carcinoma associado. Então, as características radiográficas não são específicas, a gente não consegue identificar radiograficamente que a gente está diante de um quadro de um papiloma, mas ele aparece radiograficamente como uma massa radiopaca, homogênea, de densidade de tecido mole. Enfim, a confirmação a gente só consegue realmente com o exame histopatológico. São geralmente localizados no seio etimoidal ou maxilar. Então, aqui a gente tem um papiloma em seio maxilar. Vocês conseguem ver que realmente é uma imagem muito pouco específica, né? Osteoma, que também é um neoplasma benigno. É uma neoplasia mesenquimal mais comum que acomete os seios paranasais. Acometem 2 vezes mais homens, geralmente na 2ª, 3ª e 4ª décadas de vida. E o crescimento é lento e assintomático. São mais comuns no seio frontal e etimoidal, e ocasionalmente ocorrem também nos seios maxilares, e apresentam-se radiograficamente como formato arredondado, com limites bem definidos e extremamente radiopaco. Então tá aí 2 osteomas para vocês, em células aéreas etimoidais e um outro osteoma aqui em seio frontal. Em relação ao neoplasma maligno, a gente tem o carcinoma de células escamosas, que é a neoplasia maligna dos seios paranasais que mais acontece quando a gente tem um quadro de malignidade, mas que esses quadros são extremamente raros. Então, menos de 1% das neoplasias malignas são neoplasias malignas no seio maxilar, nos seios, de modo geral.
Mas quando a gente tem uma neoplasia maligna, de 80% a 90% são carcinomas de células escamosas. Quando a gente tem um quadro desse, a gente tem um mau prognóstico e os sinais clínicos e sintomas podem ser confundidos com uma sinusite inflamatória. Então, a gente pode ter inchaço, parestesia, obstrução nasal. São mais comuns nos seios maxilares, podendo aparecer também em seios frontal e esfenoidal. E o tratamento é o tratamento para doença maligna. Radioterapia, cirurgia ou ambos. Então, aqui a gente tem uma tomografia de um paciente com carcinoma de células escamosas, envolvendo o seio maxilar, e a gente já consegue ver ruptura aqui do assoalho da órbita, consegue ver uma característica bem invasiva, né, para as células aéreas do etimoide, a gente consegue ver aqui a ruptura do assoalho do seio maxilar também, enfim, uma lesão bastante infiltrativa, com mau prognóstico. Bom, doenças extrínsecas agora, que são aquelas que são geradas fora dos seios, mas que invadem a área de seio. A gente tem as doenças inflamatórias, que ocorrem com bastante frequência, o pessoal que é endo deve estar bastante acostumado a ver isso. Então, para vocês terem uma ideia de como é frequente, cerca de 10% dos episódios inflamatórios dos seios maxilares são gerados a partir de infecções dentárias. Então, o exudato inflamatório vai se difundir pelo assoalho do seio, vai chegar a essa cortical e vai exercer influência sobre esse revestimento mucoso. E essa mucosite vai se manifestar como uma faixa de radiopacidade homogênea que acompanha o contorno do assoalho do seio maxilar logo acima da lesão inflamatória. Então aqui a gente tem uma tomografia de um dente que a gente consegue ver que na raiz mesovestibular a gente tem um canal mesopalatino que não foi obturado. Em consequência disso, a gente tem uma lesão aqui associada a esse ápice e a gente consegue ver nitidamente um rompimento da cortical aqui inferior do nosso seio maxilar e a resposta inflamatória dessa mucosa sinusal, diretamente associada ali à lesão periapical. Bom, neoplasmas e cistos odontogênicos benignos também podem adentrar as regiões de seio. Então, cistos odontogênicos formam um grupo mais comum de lesões extrínsecas que acometem os seios maxilares, sendo mais comum os cistos radiculares e os cistos dentígeros. A lesão pode acometer o espaço do seio e deslocar suas bordas, e o espaço preenchido por ar acaba diminuindo de volume. Então, aqui a gente tem uma panorâmica de um paciente com um cisto dentígero, provavelmente, um dente incluso aqui associado, e a gente consegue avaliar aqui a diminuição do espaço desse seio maxilar direito em função do crescimento desse cisto. Aqui nesse corte coronal de tomografia, a mesma coisa, um canino do lado esquerdo aqui incluso, provavelmente também associado a um cisto dentígero, e a diminuição do espaço do seio maxilar esquerdo em função da expansão desse cisto. Displasias ósseas. As do tipo periapical ou florida, quando se desenvolvem próximas às raízes de pré-molares e molares maxilares, comportam-se da mesma forma radiográfica que os neoplasmas ou cistos benignos, ou seja, podem diminuir essa área dos nossos seios. A displasia fibrosa pode surgir adjacente a qualquer um dos seios paranasais, gerando expansão do osso e deslocamento de suas bordas, que pode resultar em um menor seio do lado afetado. Então, a lesão não vai ser bem delimitada e a gente acaba se confundindo com tecido ósseo sadio. São mais comuns na região posterior da maxila e vão apresentar grau de radiopacidade variando em virtude do estágio do desenvolvimento e das quantidades de tecido ósseo e fibroso presentes. Então, em função disso, a gente tem aquele aspecto característico que o Neville tanto gosta de falar, que é o aspecto de vidro fosco ou de casca de laranja, bem típico da displasia fibrosa. Então, aqui a gente tem uma panorâmica e uma imagem coronal de tomografia também de um paciente com displasia. Então, a gente consegue ver aqui na maxila posterior direita desse paciente esse aspecto bem característico de casca de laranja, né, de vidro fosco, com uma diminuição do espaço aéreo desse seio maxilar direito. E aqui na imagem de tomografia a gente tem a área displásica do lado posterior de maxila esquerdo e consequente diminuição do nosso espaço do seio maxilar. Bom, a gente pode ter também estruturas dentárias deslocadas nos seios,
quando geralmente vai fazer uma extração. Então, pré-molares e molares, que têm as raízes bem próximas do seio maxilar, pode ser que isso ocorra. Então, quando isso ocorre, a gente pode ter como consequência a formação de um quadro de sinusite. Então, aqui a gente tem uma raizinha ali dentro do seio maxilar. Provavelmente o nosso terceiro molar foi visitar o nosso seio e a gente pode gerar um quadro de sinusite em função disso. Vamos falar agora rapidinho das anormalidades da articulação temporomandibular. Bom, transtornos na TM vão incluir todas as anormalidades que interferem com a forma ou função da nossa TM normal. Então, a gente pode ter dor, pode ter, tanto na TM quanto no ouvido, dor de cabeça, dor muscular, rigidez articular, a gente pode ouvir cliques, outros ruídos articulares, redução da amplitude de movimento, travamento e subluxação. Tudo em função de um funcionamento inadequado da nossa articulação temporomandibular. Então, quando a gente está diante de um quadro de dor à palpação dos músculos da mastigação e dor de cabeça, geralmente a gente está diante de uma desordem miofacial. Quando a gente ouve sons de clique ou estalos na articulação e travamento ou redução do movimento, a gente está geralmente diante de anormalidades de disco, de posicionamento. E quando a gente tem crepitação e dor sobre a articulação, a gente tem um envolvimento artrítico. Então, a gente tem uma série de fatores que juntos que tem que atuar em harmonia, tanto fatores musculares quanto fatores de ligamento e fatores de disco. Enfim, quando todas essas estruturas funcionam de maneira harmônica, a gente tem uma TM em harmonia e funcionando plenamente. E quando a gente tem alguma desordem em alguma dessas estruturas, a gente começa a ter quadros de anormalidade de funcionamento da TM. A TM vai ser uma articulação sinovial de movimentos complexos e o mais interessante é que ela é uma articulação bilateral. A gente tem a TM do lado esquerdo e direito. E apesar de serem duas articulações, elas funcionam de maneira integrada. Quando a gente abre a boca, as duas funcionam de maneira integrada. Então, são duas articulações que são separadas anatomicamente, mas que funcionam como em conjunto. Então, a gente tem um côndilo articulando ali com a porção escamosa do osso temporal, na fossa mandibular, isso em repouso, e quando a gente faz o movimento de abertura, ele vai se articular com a nossa convexidade, com a eminência articular, e entre essas duas estruturas ósseas, a gente tem o nosso disco articular interposto. Então, o côndilo vai executar contra a fossa mandibular e a eminência articular movimentos de rotação, deslizamento e lateralidade, sempre com o disco interposto a essas estruturas. E os movimentos mandibulares vão proporcionar funções de mastigação, deglutição e fala. Então, o espaço articular é o termo geral que a gente usa para descrever essa área radiolúcida aqui entre o nosso côndilo e o nosso componente temporal, que é a nossa fossa articular. Então, nesse espaço articular é onde a gente vai ter a presença do nosso disco. Modalidades de imagem que a gente mais utiliza em articulação temporomandibular. Para avaliar as estruturas ósseas, a gente consegue ver até em panorâmica, tomografia de feixe cônico e tomografia médica. Mas a gente já viu ali na parte de ressonância que se a gente tem qualquer alteração em tecido mole ou qualquer desconfiança de que tem um distúrbio articular em função de posicionamento de disco, por exemplo, o exame de escolha vai ser a ressonância magnética. E agora a gente vai ver algumas anormalidades possíveis da articulação temporomandibular, começando pelas anomalias de desenvolvimento. A primeira delas vai ser a hiperplasia condilar, onde a gente tem alargamento e deformidade do côndilo mandibular. Condição normalmente unilateral, mais comum em mulheres, tende a se estabilizar com o término do crescimento ósseo. Então, a mandíbula vai estar geralmente desviada para o lado não afetado. Então, aqui a gente tem 2 casos de hiperplasia condilar. Aqui na panorâmica, hiperplasia do lado esquerdo e aqui esse paciente, hiperplasia do lado direito. Então, a mandíbula desloca para o lado não afetado. A gente tem o inverso também, hipoplasia condilar. Então, a gente tem um côndilo subdimensionado, comumente também unilateral, e geralmente associado a algum grau de hipoplasia mandibular e assimetria facial. Então, quando a gente tem casos de hipoplasia condilar, o desvio de linha média agora vai para o lado afetado.
Então, aqui a gente tem reconstrução tridimensional de tomografia de um paciente com hipoplasia condilar e a gente tem o desvio da mandíbula para o lado afetado, no caso, o lado direito. A gente pode ter também hiperplasia de processo coronoide, alongamento do processo coronoide da mandíbula, geralmente bilateral em homens jovens. Então, aqui a gente tem uma panorâmica com essa hiperplasia de processo coronoide. A gente pode ter côndilo bífido também, que é uma depressão vertical ou fenda profunda no centro da cabeça da mandíbula, resultando na aparência de uma cabeça de mandíbula dupla. Costuma ser raro, e quando ocorre, geralmente é unilateral. Então, aqui a gente tem uma panorâmica mostrando aqui uma imagem que dá a entender um côndilo bífido. Aqui a gente tem uma tomografia bastante interessante, um corte coronal, onde a gente tem côndilo bífido de maneira bilateral. Então, a gente tem esse formato de coração bonitinho aí do nosso côndilo. Bom, até agora a gente estava falando de anormalidade de desenvolvimento da nossa articulação. Agora a gente vai falar de anomalias de tecido mole, começando pelo deslocamento do disco, que é a mais comum de todas. É a principal causa de mau funcionamento da articulação, sendo a causa mais comum deslocamento anterior do disco. Então, o disco fica posicionado de maneira anteriorizada em relação ao côndilo e à fossa articular. Deslocamentos laterais e posteriores são bastante mais incomuns. O mais comum mesmo é o deslocamento anterior. E esse deslocamento pode ser com redução, ou seja, quando o movimento de abertura é feito, esse disco vai voltar a se interpor aos componentes ósseos, ou a gente pode não ter redução. Quando a gente faz a abertura, o disco se mantém anteriorizado e com isso a gente tem uma limitação da abertura de boca do paciente. Então aqui a gente tem, na primeira situação, o que a gente espera da nossa articulação funcionando de maneira normal, o disco aqui interposto ao nosso côndilo e a nossa eminência articular, e à medida que a gente faz a abertura, ele acompanha o movimento, e aqui a gente tem o nosso deslocamento anterior. Então o disco já está posicionado de maneira anteriorizada, mas ele se reduz quando a gente abre, ele volta à posição de normalidade. Aqui na segunda figura a gente já tem o deslocamento anterior, mas sem essa redução. Então ele está anteriorizado de boca fechada e quando a gente abre a boca ele permanece deslocado e diminui a amplitude de abertura em função disso. Então a gente tem um quadro de deslocamento anterior sem redução. As imagens de ressonância magnética são necessárias para a identificação de um disco deslocado. A gente já viu que em outros métodos, como tomografia, a gente não consegue ter imagens de tecido mole. Então, a ressonância é o método indicado para avaliar disco articular. O disco vai se apresentar-se como um sinal de baixa intensidade, ou seja, ele vai parecer escuro, bicôncavo, com formato de gravata borboleta. Então, aqui ele está indicado pela setinha vermelha. Vamos ver agora as condições remodeladoras e artríticas. Começando pela remodelação, que vai ser uma resposta adaptativa da cartilagem e do tecido ósseo às forças excessivas aplicadas na TM, resultando em alteração de formato. Então, a gente pode ter um aplanamento dessa superfície articular e a gente pode ter também elevação da densidade do osso e esclerose subcondral. Então, o que a gente tem na remodelação é mais ou menos imagens como essas aqui. A gente tem um aplanamento dessa superfície do nosso côndilo. Já na doença articular degenerativa ou na osteoartrite, a gente tem uma capacidade da articulação de se adaptar às forças excessivas finalizada. Então, ela foi excedida. Aquela articulação não está conseguindo mais segurar as forças excessivas durante seu funcionamento. Então, com isso, a gente tem deterioração das estruturas ósseas, ou seja, a gente tem um quadro de erosão, e a gente vai ter proliferação de osso novo na periferia, que são os nossos osteófitos. Essas alterações ósseas são bem visualizadas em tomografia, são melhor vistas em tomografia, inclusive, mas também podem ser vistas em ressonância. Então, quando a gente tem alterações articulares degenerativas das estruturas ósseas da nossa articulação, a gente consegue ver muito bem em tomografia. A gente pode ter formação também de cistos de L, que também são chamados de cistos subcondral.
São áreas radiolúcidas arredondadas de degeneração que contém tecido fibroso. Então aqui a gente tem uma imagem de um cisto de L, nesse côndilo direito. E falando dos nossos osteófitos, é que na fase proliferativa da nossa doença, a gente tem formação de osso ocorrendo na periferia da superfície da articulação, geralmente na superfície anterosuperior. Então, a gente tem essa proliferação óssea que vai formando esse bico de papagaio aqui no nosso côndilo. E ele é chamado de osteófito. É típico de casos de osteoartrite. Em relação à artrite reumatoide, a gente tem que é um grupo de desordens sistêmicas que se manifesta como inflamação da membrana sinovial em várias articulações. E a TM vai ser envolvida em metade dos pacientes avetados. Então, metade dos pacientes que apresentam um quadro de artrite reumatoide vão ter envolvimento da articulação temporomandibular também. E ela é mais comum em mulheres. Então, a gente tem erosão das porções superior ou anterior do côndilo, podendo ocorrer. E em casos mais graves, o côndilo ele tem uma erosão tão intensa que ele apresenta formato de lápis afiado. Então, ele fica bem pontiagudo. Erosões podem se estender para a fossa mandibular e a eminência articular pode estar destruída também. Essas erosões vão permitir o posicionamento anterosuperior do côndilo, quando os dentes estão em máxima intercuspidação, resultando em mordida aberta anterior. Isso é uma característica interessante. Então aqui a gente consegue ver o nosso côndilo em formato de lápis afiado e, como consequência disso, nosso paciente em máxima intercuspidação apresenta mordida aberta anterior, em função desse posicionamento errado do nosso côndilo. Bom, a gente pode ter também presença de corpos livres articulares na articulação temporomandibular. Como primeiro exemplo, a gente tem que esses corpos livres acontecem na condromatose sinovial, que também é chamada de osteocondromatose, que é uma desordem benigna incomum caracterizada pela formação de nódulos cartilaginosos ou osteocartilaginosos na membrana sinovial das articulações. Então, eles aparecem ali ao redor ou sobrepostos aos côndilos. Então, estão aqui indicados pelas setas vermelhas os nossos nódulos. A gente tem um quadro também de condrocalcinose, que também pode ser chamado de pseudogota, onde a gente tem uma sinovite aguda ou crônica e precipitação de cristais de dihidrato de pirofosfato de cálcio no espaço articular. Eles afetam geralmente mais joelho, punho, quadril. Envolvimento da articulação temporomandibular é incomum, mas pode ocorrer. E se ocorrer, a aparência radiográfica é semelhante àquela da condromatose sinovial que a gente já acabou de ver, com a diferença que as radiopacidades, quando aparecem um pouco menores. Mas a gente tem aquele quadro de radiopacidades ali ao redor dos nossos côndilos. Agora vamos ver alguns casos de trauma. O primeiro deles é efusão, onde a gente tem influxo de fluido para dentro da articulação e pode ser relacionado com trauma. São bem mais vistos em ressonância magnética, onde os espaços articulares apresentam céu alargado. Se a gente está falando de fluido, de fato, ele vai ser muito melhor visto em ressonância magnética. A gente pode ter como resultado de trauma também a luxação condilar, que é um posicionamento anômalo do côndilo fora da fossa mandibular, mas dentro da cápsula articular. Pode ser causado por trauma e os pacientes são incapazes de fechar a mandíbula. Alguns não podem reduzir o deslocamento, enquanto outros reduzem através de manipulação. Então, são aqueles pacientes que deslocam o côndilo de tal maneira que a boca fica aberta e eles não conseguem mais fechar. Então, através de manipulação, a gente consegue reposicionar essa mandíbula, esse côndilo, de volta ali para a fossa articular. Fratura dentro do côndilo ou no colo do côndilo são as mais comuns quando envolvem articulação e ela se apresenta radiograficamente como uma linha radiolúcida com ou sem deslocamento dos fragmentos. A tomografia de feixe cônico é a modalidade de escolha para avaliar fraturas condilares, mas dependendo da extensão do quadro, a gente consegue ver às vezes até em radiografia panorâmica. Então aqui a gente tem uma tomografia com fratura condilar e a reconstrução tridimensional do caso também. Anquilose. O movimento do côndilo vai ser restringido por conta da fusão dos componentes intraarticulares. A maioria dos casos vai ser unilateral e como resultado de infecção ou de trauma. Na radiografia, como que a gente observa isso? O espaço articular vai costumar estar muito estreito
ou por vezes reduzido, e até obliterado por total. Então, a gente vê alterações degenerativas e morfológicas dos componentes da articulação também associadas a esse quadro. Então, aqui a gente tem uma tomografia de uma anquilose, aqui do lado direito a gente consegue ver que a gente não tem ausência completa do espaço articular. Então, a gente não consegue, parece que as estruturas ósseas estão todas relacionadas, né? A gente não tem espaço articular viável ali para posicionamento e, enfim, para o nosso disco articular estar entreposto entre essas estruturas ósseas. Tumores. Tumores benignos e malignos em ATM são bastante raros, mas podem ser intrínsecos, ou seja, podem surgir dentro do côndilo, do osso temporal ou dos componentes de tecido mole, ou podem ser extrínsecos também, surgirem fora dessas estruturas da articulação e invadirem o espaço da articulação. O tumor benigno mais comum é o osteocondroma, que vão crescer lentamente, podendo atingir tamanho considerável antes de serem perceptíveis. Sinais e sintomas imitam da disfunção de ATM e se manifestam como um aumento de forma irregular. Já os tumores malignos podem ser primários ou mais comumente metastáticos, então são secundários a uma infecção por câncer que ocorreu de maneira primária em outra região. Podem ser assintomáticos ou apresentar sintomas de disfunção de ATM também. Apresentam destruição óssea, margens mal definidas e irregulares, aquelas características típicas de malignidade. Então aqui a gente tem uma tomografia de um caso de um osteosarcoma em côndilo esquerdo. Então a gente consegue ver aqui o côndilo bastante destruído, com aquele aspecto de ruído por traça, né, bem característico de malignidade. Vamos para a última parte, capítulo do White também, de ossificação e calcificação de tecido mole. É um capítulo bastante interessante também que eu acho que pode cair. E aqui um resumão do que a gente vai ver. Algumas das alterações em tecidos moles. Bom, deposição de sais de cálcio vão ocorrer normalmente no esqueleto, mas quando eles ocorrem de forma desorganizada nos tecidos moles, a gente chama de calcificação heterotrópica. E a gente subdivide essas calcificações heterotrópicas em 3 tipos. Calcificação do tipo distrófica, calcificação idiopática e calcificação metastática. Na calcificação distrófica, a gente tem uma calcificação formada dentro de tecido degenerado, doente e necrosado, apesar dos níveis sorológicos normais e de cálcio fósforo. Então, a gente tem níveis sorológicos normais, mas a gente está sempre envolvendo na calcificação distrófica tecidos que têm algum processo patológico já envolvido. Então, a calcificação geralmente vai estar localizada na região afetada, e o tecido mole pode ter sido lesado por trauma, por inflamação, presença de parasitas, patologias, enfim, N possibilidades. Nas calcificações idiopáticas, a gente tem deposição de cálcio em tecido normal, mas os níveis sorológicos também estão normais, tanto de cálcio quanto de fósforo. E o nosso último tipo, que é a calcificação metastática, a gente tem precipitação de minerais no interior de tecido normal, mas como consequência de altos níveis sorológicos. Então, a gente tem concentração elevada de fosfato, de cálcio. Como exemplo de concentração elevada de cálcio, a gente tem no hiperparatiroidismo e de fosfato na insuficiência renal crônica. Quando ela ocorre, ela costuma ocorrer bilateralmente e de forma simétrica. Então, quando os minerais são depositados no tecido mole de forma organizada, com um aspecto ósseo bem estruturado, a gente chama de ossificação heterotrópica. A gente estava vendo as opções anteriores, que são chamadas de calcificações heterotrópicas, quando esse depósito é feito de maneira desorganizada. As causas vão variar, como ossificação pós-traumática, produção de tecido ósseo por tumores e ossificação causada por alterações patológicas. Então, vamos ver alguns exemplos de calcificações heterotrópicas, começando pelas calcificações distróficas, que são aquelas que ocorrem no tecido que não está sadio, no tecido já com alguma alteração patológica, começando pelos nódulos linfáticos calcificados, que vão ocorrer nos nódulos cronicamente inflamados, onde o tecido linfóide vai ser substituído por esses sais de cálcio. Então, a gente vai ter um quadro de doença ou ativa ou já tratada, como na tuberculose e malignidades.
E a gente tem como os nódulos mais envolvidos os nódulos submandibulares e os nódulos cervicais. Então, radiograficamente, esses nódulos vão aparecer como uma periferia bem definida, normalmente irregular, podendo ter aspecto lobulado, semelhante a couve-flor, e vão variar de radiopacidade. Então, aqui a gente tem uma panorâmica de um paciente com os nódulos linfáticos calcificados, e a gente consegue ver bem esse aspecto de couve-flor aqui na região cervical, né? Nódulos cervicais envolvidos. Segundo tipo de calcificação distrófica são aquelas calcificações das tonsilas, que também são chamados de cálculos tonsilares ou tonsilólitos. Vão ocorrer em pessoas que têm aqueles episódios recorrentes de inflamação e vão se manifestar como objetos duros e redondos, aparecendo como pontos brancos ou amarelos projetados nas criptas tonsilares. Então, essas pessoas podem ter um quadro de dor, de mau cheiro, de incômodo, sensação de corpo estranho ao engolir. E radiograficamente, essas estruturas vão aparecer como radiopacidades únicas ou múltiplas que se sobrepõem à porção média do ramo da mandíbula. Então, clinicamente, o que a gente tem é um quadro como esse aqui, né, nas nossas tonsilas. E radiograficamente, a gente consegue ver a radiopacidade aqui na altura de ramo mandibular. Vamos ver agora as placas ateroscleróticas calcificadas, que são as placas ateromatosas do trajeto vascular carotídeo. E eles são a principal causa de embolia vascular, ou seja, dos nossos AVCs. É importante que o dentista saiba reconhecer essas imagens numa panorâmica, por exemplo, porque pode ser um achado acidental. Você pode orientar seu paciente a procurar um médico para checar essa situação. Você pode estar salvando a vida do seu paciente de maneira antecipada. Então, esse paciente que apresenta uma placa calcificada é um paciente com grande propensão a ter um quadro de AVC no futuro. Então, ela se desenvolve geralmente nas bifurcações arteriais, muito comum na bifurcação da artéria carótida comum, que ocorre mais ou menos na altura de C3 e C4. E por conta de ocorrer nessa região, é uma região que geralmente é abrangida pelas radiografias panorâmicas. Então, o dentista tem a obrigação de avaliar também essa região e qualquer alteração nessa região. Normalmente elas são múltiplas, de formato irregular, e são bem definidas e tem aquela distribuição linear vertical, né, bem típica, acompanhando aí o trajeto da nossa carótida. Então aqui a gente tem placas bilaterais indicadas por essas setas amarelas, bem visualizadas ali na região de C3 e C4 nessas panorâmicas. Bom, agora a gente vai começar a falar das calcificações idiopáticas, aquelas que acontecem em tecidos normais, começando pelos cialolitos ou cialólitos. São cálculos encontrados no interior dos ductos das glândulas salivares, mais comumente nas submandibulares, que tem aquele trajeto tortuoso, longo, né, do ducto de Wharton, geralmente em homens mais velhos e normalmente de forma isolada. Eles tendem a ser cilíndricos, com radiopacidade homogênea ou múltiplas camadas de calcificação. Então aqui a gente tem uma oclusal, uma panorâmica, mostrando um celulito aqui no ducto de Wharton e bem na região da glândula submandibular também. Os flebólitos são trombos calcificados intravasculares originados a partir da estagnação venosa. Em região de cabeça-pescoço, quase sempre indicam presença de um hemangioma. Então, eles se apresentam radiograficamente como um formato arredondado, com margem uniforme, aparência laminada de alvo ou de olho de touro. E são geralmente múltiplos com distribuição aleatória. Então, aqui, flebólitos na região aí de maxila posterior esquerda, muito provavelmente associados a um hemangioma nessa região. Rinólitos e antrólitos são deposições de sais minerais ao redor de um determinado local na cavidade nasal, quando a gente tem os rinólitos, ou no antro dos seios, os antrólitos. Eles se apresentam radiograficamente como radiopacidades homogêneas ou heterogêneas, dependendo da natureza do seu local. Então, temos aí tomografia de rinólito, aqui dentro da fossa nasal, e de antrólitos no interior do seio maxilar direito. Agora, calcificações metastáticas são aquelas causadas
por alterações dos níveis sorológicos de cálcio ou de fósforo em situações específicas, como no hiperparatiroidismo. Então, a gente tem calcificações de tecidos moles na região oral, mas de maneira rara, tanto que eu não tenho nem imagem para mostrar para vocês. Então, podem ocorrer essas calcificações, mas elas ocorrem de maneira bastante rara. Ossificação heterotrópica, a principal delas é aquela ossificação que é feita de maneira organizada, que eu falei para vocês, é a ossificação do ligamento isquioide, que normalmente é bilateral. A estrutura parece radiopaca, longa, firme e pontiaguda e é detectada comumente como achado incidental em panorâmicas. Então está aqui a nossa ossificação do ligamento isquioide do lado direito, uma ossificação considerável. Enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado essa segunda parte que ficou faltando da primeira aula. Meu e-mail, qualquer dúvida podem me mandar e-mail, enfim, eu estou aqui para ajudar vocês. E eu gosto de finalizar a aula sempre com essa frase do Bill Gates. Vou ler para vocês: tente 1, 2, 3 vezes, se possível tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Então, foquem bastante. A gente tem aí mais um mesinho para chegar à prova, é pouco tempo. Deem um gás nessa reta final. Lembre-se sempre que vocês são os seus maiores adversários. Pensem o quanto vocês querem isso. E nós aqui do Aprimora estamos para ajudar vocês no que forem preciso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. E boa sorte para todos.